Queridos alunos, boa tarde. A nossa primeira aula de hoje, matemática, segunda semana, né? Então vamos lá. Uma fração é um número usado para representar parcelas de um valor inteiro, que foi dividido em partes iguais, ou seja, se um objeto qualquer for dividido, o número que representará cada uma das partes obtidas nessa divisão será chamado fração. Um número inteiro qualquer não serve para representar frações de objeto. Para isso, foram criados números racionais. Qualquer número que pertença ao conjunto de números racionais é resultado da divisão entre dois números inteiros. Podemos representar estes números de duas formas: por meio de números decimais ou por meio de frações. Se um refrigerante, por exemplo, for dividido entre 5 amigos, a parcela desse refrigerante que será dada a cada um será a seguinte: a fração é igual a 5, que é igual a 0,2. Ele não falou aqui, mas esse refrigerante é 1 litro. Por quê? Porque eu tenho 1 litro, né? Dividido por 5, eu vou dar o equivalente a 0,2 para cada um, porque 2 vezes 5, 10, né? Então, essa divisão também é muito representada da seguinte forma: 1 sobre 5, ou 1 quinto, que é igual a 0,2. Essa representação é o que chamamos de fração. O número que é dividido é colocado na parte superior, que é chamado numerador. O número que divide, por sua vez, é colocado na parte inferior, que é chamado denominador. Então, esse 5 que dividiu por 1, esse 1 representa o refrigerante, é 1 inteiro. Dividiu por 5, eu tenho 1 que divido por 5, dá 0,2 para cada um, tá? Depois nós temos aqui, na fração acima, o numerador é o número 1, pois apenas um refrigerante foi dividido e o denominador é o número 5. Por quê? Era um refrigerante e 5 pessoas. Então, pois o refrigerante foi dividido para 5. Um inteiro dividido para 5 vai dar 0,2 para cada um. Ah, mas 1 não divide por 5. Não divide, mas fraciona. Tá? É por isso que quando não dá divisão, a gente faz fração. Então, nós temos aqui a fração acima, o numerador é o número 1, pois apenas um refrigerante foi dividido. E o denominador é o número 5, pois o refrigerante foi dividido para 5 pessoas. Além disso, as frações também podem ser representadas por desenhos divididos em partes iguais. Veja a imagem a seguir. Por que a gente sempre que vai falar de divisão é bom dividir pizza? Porque é uma realidade. A pizza é um inteiro que eu divido, que eu fraciono em quantas partes eu quiser. Bolo é um inteiro que eu fraciono em quantos pedaços eu quiser. Vai depender do tamanho do bolo e vai depender também da quantidade de pessoas para quem eu preciso doar esse bolo, ou doar frações desse bolo, né? Porque de repente eu faço o bolo e nem parto, ele fica lá inteiro, cada um chega e pega o seu pedaço. Mas se eu já sei quantas pessoas vão precisar comer, eu já vou dividir para que um não fica com mais, outro fica com menos. Por isso que fala, são partes iguais, né? Todo mundo que tem irmão já passou pela experiência da mãe falar assim: é de vocês dois, divide. E aí a pessoa fica medindo, né? O lado que tá maior, que vai ficar maior, que vai ficar menor, para ele ficar com a parte maior, né? E a mãe fala:
igual. Mas, aí então tá, então deixa ele escolher. Aí que você leva, né? Porque você escolheu, você cortou errado para ficar com o maior pedaço, aí ele vai escolher primeiro, né? Você acabou levando desvantagem. Por isso que fracionar é partir em partes iguais. Não importa em quantas partes, não importa qual é o número do seu denominador. O importante é que aquele 1 inteiro precisa ter partes iguais. Aí eu tenho um inteiro, vou dividir em 10 partes iguais. Aí eu tenho um inteiro, vou dividir em 20 partes iguais. Porque senão não é fracionar, né? Então vamos aqui. Além disso, as frações também podem ser representadas por desenhos. Aí tem um gráfico de pizza, né? E aí para cada uma das partes ele colocou 1/5. Ó, o primeiro 1/5 que tá pintado aí, por que 1/5? Porque ele pegou 1 inteiro e dividiu em 5 partes. 5 partes. E ele doou apenas a primeira parte, ó. As duas únicas regras para montar uma fração são: o numerador e denominador devem ser números inteiros. Não pode ser número decimal. O numerador nunca pode ser zero. O numerador nunca pode ser zero. Ou seja, como que eu vou pegar? Eu não tenho nada e quero dividir. Né? Eu gosto de brincar com esse numerador zerado, é quando a gente pede para multiplicar por zero, né? Você quer mostrar que o zero é um elemento nulo, e aí você fala assim, tantas vezes zero. Aí a pessoa fala, tanto, opa, vou dar meu dinheiro para você multiplicar para mim, né? Na hora que eu receber, eu te dou o meu dinheiro. Aí eu não tenho nada, você multiplica, eu falo, multiplica aí por 100 mil, né? E aí você vai me dar um valor exorbitante, sendo que eu não tinha nada, né? Até a pessoa entender que zero é nulo. Então eu não tenho nada, não tem como eu dividir. Eu não tenho nenhuma bala e eu vou dividir para 5 pessoas. Vou dividir o quê se eu não tenho nada, né? Então o numerador não pode ser zero. Pois não faz sentido dividir algo por zero. É seu, né? E também se eu não tenho nada, eu também não tenho como dividir. Não tenho nada e não tenho para quem dar. Né? Então vamos lá. Toda fração tem sua representação decimal e todo número decimal tem sua representação fracionária. Lá no seu esquema de estudo eu deixei um vídeo que fala exatamente disso. Ele te explica como transformar de fração para número decimal e de número decimal para fração. Nós vamos fazer essa atividade, eu ainda vou falar mais disso. Então nós temos aqui as atividades, vamos lá? Então aqui na atividade tá assim, veja abaixo alguns exemplos de frações. Ele já deixou pronto, ele fala que é atividade, mas é igual aquele, siga o exemplo, né? Ele tá te mostrando como foi feito. Então tá aqui, ó, ele tem meio, aí ele pôs aqui meio ou metade. E aí ele pegou um inteiro, dividiu em 2 partes, olha o denominador aí, 2, dividiu em 2 partes. E aí ele usou uma, ele tem 1 de 2. Depois, 1/3 ou terça parte, pegou o inteiro, dividiu em 3 partes iguais e ele usou uma, por isso 1/3. Se tivesse usado todas as partes, as 3, seria 3 de 3 ou 1, que seria o inteiro. Ele usou o inteiro, ele representou em fração 3 de 3 e em número natural, né? 1. 3/4, ó. Ou 3/4 partes. E ele mostrou para você aí que ele tem um inteiro, dividiu em 4 partes e ele usou 3 das 4. Então, 3/4. 2/5. Tá escrito 2/5. E ele pôs um inteiro dividido em 5 partes e ele usou 2. Vocês conseguiram até aqui, então, perceber que o número que está no numerador é o número que está sendo usado?
E o número que está no denominador é a quantidade de partes que aquele inteiro foi dividido. Então vamos continuar. 5 sextos. 5 sextos. E aí tem, pegou o inteiro, dividiu em 6 partes. 6. Usou 5. Pode ver que só tem uma em branco. Então ele pegou o inteiro, dividiu em 6 partes e usou 5. Ah? Depois nós temos 3 sétimos. 3 sétimos ele pegou o inteiro, dividiu em 7 partes. Usou quantas? 3. 7 oitavos. Pegou o inteiro, dividiu em 8 partes e tem apenas uma parte sem usar. Depois tem 4 nonos. Ele tem um inteiro que foi dividido em 9 partes e ele usou 4. Ah? Continuando, ele foi realmente para a atividade agora. Então ele mostra aqui para você assim, a atividade, pinte o que se pede. No pinte o que se pede, ele tem um lápisinho aí de cor roxa, né? Ele tá mostrando para você que cor que ele quer que você pinte. Então ele tem, ó, 3 cestos. Ele tem um inteiro dividido em 6 partes. Quantas partes ele quer que você pinta de roxo? 3. Não é o número que está no numerador? Então, 3 partes. Depois, 6 oitavos. Ele pegou um inteiro, dividiu em 8. E quantas partes ele quer que você pinta de azul? 8 décimos. Ele tem 8 décimos, pegou um inteiro, dividiu em 10 partes. Ele quer que você pinta de rosa. Quantas partes? 4 sétimos. Um inteiro, dividido em 7 partes. Quantas partes ele quer que você pinta de laranja? 1 quarto. Um inteiro, dividido em 4 partes. Quantas ele quer que você pinta de vermelho? 10 dozeavos. Ele pegou um inteiro, dividiu em 12 partes. Quantas ele quer que você pinte de amarelo? 7 nonos. Um inteiro, dividido em 9 partes. Quantas ele quer que você pinte de verde? 2 quintos. Um inteiro, dividido em 5 partes. Quantas ele quer que você pinte de marrom? Então, diante disso, você vai pegar o lápis da cor que ele quer e vai pintar aí. Tá? Atividade número 3. Na atividade número 3, ele pede assim, ó. Ligue. Tá escrito errado aí, né? IG, não é ligue. Aí eu posso consertar. Então, vou pôr um L aqui. Ligue a primeira coluna à segunda. Então, você tem aqui, ó, um inteiro dividido em 3 partes e ele usou uma. Qual é o número que você tem aqui na outra coluna que é correspondente a essa imagem que tem aqui? Então, você vai procurar aqui do outro lado e vai ligar, tá? Depois ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem um inteiro que ele dividiu em 6 partes e ele usou 4. Qual é o número que representa? 4 no numerador e 6 no denominador. Depois ele tem um inteiro dividido em 4 partes. Ele usou 2, sobrou 2, ó. Ele usou exatamente a... Você vai procurar isso aqui do outro lado. Depois ele tem um inteiro que ele dividiu em 8 partes. Ele usou 5 e ficou um inteiro dividido em 8 partes e ele usou 5. Depois, ele tem um inteiro que ele dividiu em 2 partes. Ah, mas é um inteiro dividido em 2 partes, o outro eu já usei. Olha, e daí?
tá? Então você vê o que vai sobrar aqui e você vai pensar numa redução de fração. Ah, mas não falou de redução de fração. Você pega o numerador, olha o número que está no numerador e quando você divide o numerador por ele mesmo, que número que sobra? Pega esse mesmo número que você dividiu aqui o numerador e divide o denominador. Que número que deu? Você está fazendo uma redução de fração. Você precisa dividir pelo mesmo número. Ah, professora, eu tenho aqui o 4, 4 sextos. 4 sextos, se eu dividir por 2 o 4, depois dá para dividir o 6 por 4? Não, não dá, então não é esse. Ah, eu tenho 5 oitavos. Se eu dividir o 5 por 5 dá 1, mas o 8 dá para dividir por 5? Não dá, então também não é esse. Então você vai achar. Se você prestar atenção no que eu estou falando, você vai achar uma dessas frações que está aqui na segunda coluna, que é a redução representada em desenho. Você tem uma fração e ela está representada em redução na coluna onde tem os desenhos que representam a fração. Então presta um pouquinho de atenção, coloca a cabecinha para funcionar que você vai achar, tá? Depois nós temos aí, agora ele fez diferente, no mesmo exercício, né? Que ele não escreveu mais nada aqui, mas continua. Aí ele mostrou diferente, ele colocou aqui o número, a fração, o número fracionado e ele por extenso. Então você tem aqui 3 décimos, você vai achar do outro lado 3 décimos. Então esse eu nem vou ler, né? Porque se eu ler para você, você vai conseguir fazer. Lembre que nós estamos falando aqui já da fração e ele está representado em números decimais, tá? Décimo, centésimo e milésimo. E a hora que você olhar, você vai achar rapidinho, tá? Lembre que depois do 11, a partir do 11, a gente fala avos. Ó, 3 onzeavos, 5 dozeavos, tá? E a atividade é só, de matemática é só. Eu ainda vou mandar o gabarito, né? Já expliquei que a partir de agora nós não vamos ter uma aula de correção, mas sim um gabarito de correção, né? Porque é o dobro de aulas para explicar durante esse mês de outubro, então nós teremos gabarito de correção, ok? Então, para a aula de matemática é só. Eu espero que você tenha prestado atenção, que seja fácil para você fazer, uma vez que fração, por mais que tenha visto números decimais, fração está introduzindo agora, e aí você tenha conseguido fazer a sua atividade direitinho, tá? Qualquer coisa, depois que você assistir o vídeo e ainda assim não entender, pode me ligar. Tchauzinho. Tudo de bom para vocês nessa quarta-feira, da metade da semana. Tchauzinho.